O grupo Ser Educacional reportou aumento do seu lucro e queda na dívida deste segundo trimestre. Vamos aos números em tela. A companhia teve lucro líquido de 106 milhões de reais entre abril e junho, aumento de 30,7% quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Então essas, lembramos, sempre comparações anualizadas. O EBITDA ajustado avançou 10%, totalizou mais de 180 milhões de reais. Outro recorde importante é o número de estudantes matriculados nas instituições da Ser Educacional. Atingiu 344 mil no fim de junho, queda contra um ano atrás. Por outro lado, a dívida líquida ajustada da empresa teve redução 31%, atingiu 443 milhões de reais. Isso dá, nos termos dívida líquida EBITDA, que o mercado sempre gosta de observar, 0,75 vezes dívida líquida EBITDA. Então, uma alavancagem bastante confortável para ser neste último trimestre. Aí fica a dúvida: para onde vai o dinheiro da companhia a partir de agora? Para crescimento, para pagamentos de dividendos, para talvez novos investimentos em verticais mais rentáveis, para repercutir estes dados e talvez responder algumas dessas perguntas e também, claro, falar sobre os planos da companhia para os próximos trimestres. Converso agora com o Jânio Diniz, que é presidente da Ser Educacional. Jânio, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você e obrigado pela entrevista. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Achei interessantíssimos os resultados de vocês. A gente viu uma mudança até de mix, o presencial agora ocupando 58% de todas as matrículas e representando mais de 87% de toda a geração de receita da Ser Educacional. É uma tendência migrar para essas verticais mais rentáveis? Qual que vai ser essa divisão? Quais são as prioridades da Ser a partir de agora, meu cara? Sem dúvida, Gabriel. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Nós já dizíamos há alguns anos que o EAD ele teria uma redução da base de alunos, é natural. Ele cresceu muito pós-pandemia, chegando a ter mais de 50% da base total de alunos do Brasil. A mesma coisa aconteceu no Ser Educacional. No entanto, o EAD ele tem um ticket médio muito menor do que o do presencial. Houve uma mudança na legislação no ano passado. Essa mudança tem pressionado a base de custos. Nós, claro, já estávamos muito mais próximos da adequação desse modelo da legislação do EAD no passado. Isso causou um peso menor nessa mudança, mas tem acontecido a pressão do ticket médio do EAD tem crescido bastante. A redução da captação tem acontecido, uma redução significativa no mercado. A gente tem caído até um pouquinho menos do que o mercado tem caído. Em compensação, a nossa base de alunos do ensino presencial vem crescendo. Hoje nós estamos com recorde na base de alunos do ensino presencial, que tem um ticket médio muito maior, apesar de nós termos uma base de alunos de EAD muito próxima da base de alunos do presencial. Enfim, a receita do nosso EAD é muito pequena comparada à base total do ensino presencial da gente, tem quase 80% da receita total, quando o nosso EAD representa em pouco mais de 12%. E isso tem um peso, apesar da nossa margem do EAD ser muito boa, essa queda que o EAD tem com relação ao presencial não impacta no nosso resultado, como os números agora mostraram. Justamente explorar um pouco mais a questão do EAD. Em termos de escalabilidade, tem muito menos custo você promover o ensino EAD do que o ensino presencial. As dinâmicas de custo são muito distintas entre essas duas modalidades de ensino. Claro, três, né? Se a gente colocar semipresencial e EAD basicamente no mesmo cesto. Só que no último trimestre a gente viu captação caindo 33,9% e evasão no ensino à distância e também no semipresencial, essas duas verticais conglomeradas, a evasão subiu para 29%. Há um problema talvez conjuntural para o EAD, você fala de dinâmica de mercado, há alguma questão relacionada talvez a endividamento da população, menor poder de compra. Vocês também fizeram alguns ajustes de preço. Eu queria entender um pouco mais sobre como é que está funcionando especificamente EAD e semipresencial dentro da Ser Educacional, dentro da estratégia também, por favor. O que aconteceu? O EAD teve uma mudança na legislação no ano passado e foram criadas as modalidades do semipresencial e do EAD. No passado era só EAD com uma participação de carga horária presencial maior, dependendo do perfil de curso que tinha. Os cursos de saúde, claro, nunca foram 100% à distância, porque eles têm as aulas práticas, têm as práticas realizadas em hospitais, como o curso de enfermagem, por exemplo. No nosso caso específico, o que aconteceu foi, nós estamos adaptados à nova legislação, nós já aplicamos tudo que a nova legislação diz, mas nós temos
Com isso, o mercado todo caiu, você vai ter uma pressão maior de preço quando você tem um curso que deixou de ser. Tivemos uma pequena queda de conexão com o presidente da Ser Educacional, Jânio. Daqui a pouquinho será restabelecida essa conexão conosco. Já tivemos de volta aqui a conexão. Jânio, peço que continue a tua resposta. A internet está tentando pregar algumas peças em nós nessa entrevista. Às vezes acontece isso, né? Eu disse, o que aconteceu? No caso específico da gente, nós estamos 100% adaptados à nova legislação do EAD. O ticket médio ele sofre uma pressão por isso, uma vez que você tem uma redução do tamanho do mercado, se pressiona um pouco mais. E essa evasão, isso por si só, reduz a base total de alunos. A evasão ela é pressionada por uma política de renegociação, no nosso caso, no EAD. Então, essas duas coisas aconteceram em paralelo, e por isso tem um aumento da evasão e uma redução da base de alunos. Eu acho interessante isso quando a gente olha para a estrutura do resultado de vocês. A gente viu o crescimento de receita, sem necessariamente grandes crescimentos de custos, indicativos de alavancagem operacional, principalmente nos campos presenciais. Há mais alavancagem operacional a ser capturada? Qual que é a prioridade a partir de agora? Vocês indicam na comunicação oficial de vocês, talvez, uma redução de prioridades para matrículas pelo ProUni, um ticket médio mais alto. O que vocês vão focar a partir de agora para aproveitar o que ainda tem de alavancagem operacional dentro da empresa? Nós estamos trabalhando para buscar a otimização de uso dos nossos espaços. Isso é significativo. O aluguel é um componente significativo do nosso custo, então nós estamos aumentando o nível de ocupação em cada prédio. A gente fala isso, o número médio de alunos por unidade que nós temos está acima dos 3.200 alunos hoje. Nós pretendemos aumentar um pouco mais dessa ocupação. Estamos colocando uma pressão, estamos vendo o mercado com uma pressão menor com relação ao tipo, que significa que a gente pode reduzir um pouco o desconto no futuro para tentar melhorar um pouco o ticket médio, que vem aumentando em linha com a inflação. Por outro lado, nós também pretendemos voltar a retomar o crescimento orgânico. Nós temos 6 unidades novas que foram abertas nos últimos anos. Estamos com um processo para abrir em torno de 3 a 5 novas unidades a partir do próximo ano. Então, o objetivo da gente é continuar melhorando a nossa estrutura operacional com redução de custo, melhoria de ocupação e aumento de ensalamento para os nossos custos, melhoria do ticket médio. Com isso, com a redução que nós pretendemos ter ainda maior do nosso nível de endividamento, que já está aí em 0,75 vezes o endividamento líquido EBITDA, deve ter uma redução, sobrando mais recursos para investir na expansão organizacional e também para investir em distribuição de dividendos, que a gente pretende no futuro ter uma alocação de capital muito mais otimizada. E aí, por exemplo, quando a gente olha, você menciona descontos, e quando a gente olha para a estrutura de captura de clientes da Ser Educacional, houve uma substituição. No lugar de descontos direto na matrícula, a gente teve o lançamento do Ser Solidário. E a gente viu, claro, uma grande adesão a este programa de parcelamento, parcelamento também, financiamento do estudo. Só que, consequentemente, vimos as contas a receber da Ser Educacional aumentando em mais de 100 milhões de reais, especificamente para este programa. A gente viu um aumento ali de, 20, 40, dos últimos resultados, não tenho em cabeça direto, para mais de 100 milhões de reais. Quem que vai financiar este Ser Solidário? Como é que vocês vêm se adaptando ao programa? E qual que é a inadimplência que vocês esperam para este modelo de financiamento, uma vez que a carteira já conseguir atingir a sua maturidade? O que aconteceu? Nós transformamos um produto que era desconto em financiamento que é diluído no decorrer do curso do aluno. Então, imagina que o aluno tem um curso de 48 meses, as 3 primeiras parcelas elas têm um pagamento reduzido, a diferença da mensalidade ela é distribuída para que o aluno pague no decorrer dos outros 45 meses. Por incrível que pareça, nós não tivemos nenhum aumento de inadimplência em função do Ser Solidário, ele vem se comportando bem melhor até do que o esperado, do que nós estávamos esperando. Estamos atingindo ainda a maturidade, nós estamos com o Ser Solidário operando agora no 2º ano, então a gente teve o final do 1º semestre do ano passado, o 2º semestre, e esse 1º semestre agora são 3 semestres oferecendo Ser Solidário, que é integralmente financiado pela Ser Educacional.
com um nível de inadimplência dentro do esperado e, por incrível que pareça, os alunos têm optado por fazer o ser solidário em vez de pagar a mensalidade integral ou a matrícula integral, como aconteceu no passado. Perfeito. E aí, rapidamente, Jânio, porque a voz da consciência já me diz que o nosso tempo acabou. A gente viu a Ser Educacional gerando caixa neste último trimestre, reduzindo a alavancagem para menos de uma vez dívida líquida EBITDA e até conseguindo fazer refinanciamento das suas obrigações financeiras. CDI mais 2 passou para CDI mais 1,1. O que vocês buscam fazer a partir de agora? Para onde vai o dinheiro gerado pela empresa? E, claro, quais são as prioridades para uma talvez nova alavancagem da companhia, apesar das condições macroeconômicas brasileiras serem bem apertadas? A prioridade da alocação de capital agora, ela vem para a nossa expansão. Como eu disse, a gente pretende abrir de 3 a 5 novas unidades daqui aos próximos anos. Essas unidades são asset light, a gente faz são unidades menores, a gente não acredita mais no que tinha no passado de unidades com 15, 20 mil alunos, são unidades preparadas para terem até 4, 5 mil alunos, majoritariamente realizadas em shopping centers, que facilita até o acesso do aluno. Então, nós vamos continuar reduzindo o endividamento, a ideia é reduzir a alavancagem financeira para ter mais investimento em expansão, um CAPEX focado na expansão e na otimização dos nossos prédios ainda, fazendo algumas pequenas reformas para otimizar a utilização dos prédios e, finalmente, distribuição de dividendos, o que a gente não tinha feito nos últimos anos e voltamos a fazer esse ano. Obrigado. Jânio Diniz, presidente da Ser Educacional, por estar aqui conosco falando sobre os resultados do segundo trimestre e perspectivas lá para frente. Até uma próxima, meu caro. Um bom trimestre a mais para vocês. Até a próxima, Gabriel. Valeu. Até logo.